A América Latina está mudando rapidamente, e o que antes era visto como o quintal dos Estados Unidos começa a trocar de lado. Nos anos 2000, a China mal tinha presença na região. Hoje é o maior parceiro comercial da América do Sul. No Brasil, o comércio já ultrapassou 180 bilhões de dólares americanos, mais do que o dobro do que o país negocia com os Estados Unidos. E os efeitos já são visíveis. Não faz muito tempo, a China comprava a maior parte de sua soja dos agricultores americanos. Agora, seu principal fornecedor é o Brasil. Uma mudança que nunca foi acidental, mas parte de um plano muito maior. No entanto, o comércio é apenas o começo da estratégia chinesa. Desde 2005, Pequim injetou mais de 300 bilhões de dólares americanos na América Latina em forma de investimentos e empréstimos. Está financiando um novo superporto no Peru, minas de lítio no Chile, e até um enorme centro de rastreamento espacial na remota Patagônia. À medida que esse dinheiro inunda o continente, o controle americano vai sendo rapidamente corroído. No México e no Brasil, a população hoje enxerga o envolvimento americano como um problema político mais sério do que o chinês. Os Estados Unidos sempre tiveram a reputação de impor sua vontade no continente, mas a abordagem de Pequim é diferente. Em vez de soldados e golpes, são empréstimos, equipes de construção e longos contratos de infraestrutura. Já vimos esse manual ser aplicado na África, onde bilhões em investimentos chineses transformaram a infraestrutura e conquistaram a aprovação popular. E agora essa mesma estratégia se desenrola bem na porta dos Estados Unidos. Enquanto democratas e republicanos brigam por política partidária, a China avança. Não está apenas comercializando com os vizinhos da América. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Isso pode parecer alarmismo, mas a escala da influência chinesa é difícil de ignorar. Um mapa mostra cada porto na América Latina com propriedade ou controle operacional chinês, classificados como risco estratégico para os Estados Unidos. Uma vez visualizado, uma teia de pontos quentes vermelhos e laranjas se espalha pelo continente, e não para nos portos. O mesmo padrão aparece em ferrovias, rodovias e até redes elétricas. Para entender a velocidade das mudanças na América Latina, é preciso compreender qual era a norma antes. Por décadas após o colapso da União Soviética, a influência americana era praticamente incontestada. Governos em toda a América Latina eram repetidamente pressionados a adotar a agenda de Washington, quisessem ou não. Da erradicação da coca a tratados de extradição, a história era sempre a mesma. Quando Washington queria algo, conseguia. Quem jogasse junto com Washington recebia apoio no FMIC e no Banco Mundial para obter empréstimos. Para economias em dificuldade, isso podia ser uma salvação. Mas cada dólar vinha com condições. O chamado Consenso de Washington prometia estabilidade, mas para muitos no Sul global, parecia menos uma reforma, e mais Washington reescrevendo as regras em seu próprio favor. E se a América Latina recusasse, viria o castigo. Retenção de ajuda, sanções ou, nos piores casos, apoio a mudanças de regime. Por décadas essa estratégia funcionou, mas aos poucos começou a se desfazer. Em 2017, o presidente Maduro da Venezuela desafiou as exigências de Washington por eleições livres e justas. Em resposta, o governo Trump impôs algumas das sanções mais severas da história americana. A expectativa era clara. Isso levaria ao colapso econômico, seguido de uma mudança de regime, como havia ocorrido tantas vezes antes. Mas desta vez foi diferente. A China interveio, estendendo crédito, comprando petróleo e mantendo o governo de Maduro de pé. Pela primeira vez em décadas, uma potência estrangeira havia desafiado a vontade de Washington no hemisfério ocidental e vencido. Algumas décadas atrás, isso seria inimaginável. A China mal aparecia no hemisfério ocidental, quanto mais com poder suficiente para desafiar a dominância americana. Mas as coisas começaram a mudar em 2001, com sua entrada na Organização Mundial do Comércio, que escancarou as portas para o comércio internacional e transformou a forma da economia global. Ao longo dos anos 2000 e início dos 2010, a economia chinesa cresceu em média 10% ao ano, dobrando de tamanho a cada 7 anos. Fábricas em Shenzhen rugiam, produzindo televisores, roupas e eletrônicos destinados a todos os cantos do mundo. Mas esse crescimento gerou um apetite enorme. Ferro, petróleo, soja, cobre. Os recursos da América Latina tornaram-se indispensáveis para a ascensão da China. Em contrapartida, consumidores de toda a região se beneficiaram de produtos chineses fabricados em massa, antes fora do alcance de muitos. Era uma parceria natural baseada em vantagem comparativa. A China tinha a força de trabalho e as fábricas. A
a América Latina, as matérias-primas. De 2000 a 2024, o comércio entre a China e a América Latina explodiu de cerca de 12 bilhões de dólares americanos para mais de 500 bilhões de dólares americanos. Na superfície, pode parecer que Washington simplesmente não estava prestando atenção, mas não era esse o caso. Os Estados Unidos não apenas permitiram a ascensão da China, ajudaram a projetá-la. Formuladores de política em Washington acreditavam que abrir a economia chinesa abriria com o tempo sua política também. O plano saiu pela culatra quando, no início dos anos 2010, Xi Jinping consolidou seu poder tanto internamente quanto na América Latina. E Washington percebeu que havia cometido um erro histórico de cálculo. Hoje, a China substituiu os Estados Unidos como o parceiro comercial mais importante de muitos países da América Latina, especialmente as nações ricas em recursos da América do Sul. Excluindo o México, a China já é o maior parceiro comercial da região e não dá sinais de desaceleração. A explosão da demanda chinesa criou um boom de commodities, com efeitos sentidos em toda a região. Milhões de empregos criados, exportadores enriquecendo e governos com receitas fiscais crescentes. Mas esses ganhos também tiveram um custo. No Chile, quase 40% das exportações vão direto para a China, em sua maioria cobre. Esse cobre não é apenas mais um produto, é a espinha dorsal da economia chilena. Se Pequim decidisse parar de comprá-lo, toda a indústria entraria em colapso. Demissões em massa nas minas, queda de salários e um governo incapaz de financiar escolas ou hospitais. O problema é que isso não é mais apenas comércio, é dependência. Quando um país tem poder de empurrar outro à recessão da noite para o dia, simplesmente não se pode arriscar entrar em conflito com ele. O comércio foi apenas o primeiro passo. Nos últimos anos, a China implantou algo ainda mais poderoso: o investimento. Desde 2000, mais de 200 bilhões de dólares americanos foram despejados na América Latina, principalmente por gigantes estatais investindo em setores estratégicos como transporte, energia e indústrias extrativas. Ao contrário do investimento americano, movido pelo setor privado, tudo isso faz parte de uma estratégia maior. Em 2018, Pequim formalmente convidou a região a aderir à iniciativa Cinturão e Rota, que visa moldar a economia global do século XXI a favor da China. Hoje, 2/3 dos países latino-americanos já assinaram o acordo e os resultados são visíveis. Fazendas solares surgindo no deserto, novos portos esculpidos na costa, ferrovias cortando o continente. Quando países latino-americanos ficaram sem dinheiro, a China abriu os cofres, emprestando outros 141 bilhões de dólares americanos. Mais do que o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco de Desenvolvimento da América Latina combinados. Acabaram-se os dias em que Washington detinha as únicas rédeas financeiras. Pequim não estava apenas oferecendo dinheiro, mas uma saída do sistema financeiro ocidental e do próprio dólar. Alguns empréstimos não eram pagos em dólares, mas em yuans, ou até em barris de petróleo. Isso não era mais apenas comércio, era o alicerce de um sistema econômico inteiramente novo. Com a China financiando o futuro da região, as portas se abriram para o próprio Xi Jinping. Desde 2013, ele visitou a América Latina 6 vezes, mais do que Obama, Trump e Biden juntos, no que deveria ser o quintal deles. E ele não aparece de mãos vazias. Costuma sair com conquistas. No Peru, atualizou um acordo de livre comércio e inaugurou um megaporto construído pela China. No Brasil, elevou a parceria estratégica ao nível de uma comunidade Brasil-China, o mais alto símbolo das relações diplomáticas chinesas. Para permanecer como hegemon global, os Estados Unidos devem agir rapidamente para enfrentar o avanço da China, especialmente na América Latina. A história mostra que isso raramente termina pacificamente. E com a guerra prestes a eclodir entre a América de Trump e a Venezuela, o aliado mais próximo da China na região, podemos em breve ver a força militar voltar à mesa, enquanto os Estados Unidos buscam restabelecer a influência perdida. A América Latina pode parecer periférica para alguns, mas pode em breve se tornar a linha de frente de uma nova era de competição entre superpotências. E se Washington realmente esteve dormindo, a questão é simples: quando finalmente acordar, já será tarde demais? Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando o seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.